Olá, meu caro aluno, olá, minha caríssima aluna do nosso curso de legislação especial criminal. É sempre bom iniciar mais um ponto do nosso estudo, mais um tema que a gente se comprometeu a tratar aqui com aquela excelência de sempre, com aquele aprofundamento de sempre, tá? Eu aproveito também para agradecer. Se você chegou até aqui, você já superou o primeiro módulo, já passou pela primeira lei do segundo módulo. Eu estou acompanhando aí a galera toda muito animada e eu recebendo várias mensagens elogiosas, o que me deixa extremamente feliz, tá bom? Então, sem demora, doutores, hoje iniciamos o estudo da Lei de Armas, mais conhecida como Estatuto do Desarmamento. Doutores, olha, uma lei que hoje em dia eu brinco que ela é o terror dos professores de legislação especial criminal. Por quê? Porque, doutores, vejam, desde que o presidente Bolsonaro foi eleito, e todos sabemos, o presidente Bolsonaro foi eleito com tendo como uma de suas bandeiras a flexibilização do acesso à arma de fogo pela sociedade civil, né? Desde então, a gente vai ver aqui ao longo dos nossos encontros, né, ao longo das nossas aulas, nós tivemos uma completa mudança nos decretos que regulamentam e, portanto, são imprescindíveis ao estudo do Estatuto do Desarmamento. Então, muita coisa mudando a toda hora. Só para que vocês tenham uma ideia, algumas armas de fogo que antes eram de uso restrito, como uma pistola .40, que não poderia ser adquirida pelo cidadão comum, hoje, ou após o advento, né, após a ascensão do governo Bolsonaro, uma pistola .40, assim como uma pistola .45, uma pistola 9mm, todas essas armas se transformaram em armas de fogo de uso permitido e, portanto, podem ser acessadas, aí, podem ser adquiridas pelo cidadão comum, obviamente que observados os requisitos legais, tá? Em alguns pontos, ao que me parece, o estatuto, os decretos regulamentares, eles extrapolam o Estatuto do Desarmamento, como por exemplo, ao conferir aí a possibilidade dos CACs, né, colecionadores, atiradores e caçadores, portarem armas de fogo, ainda que excepcionalmente no trajeto entre a sua casa e até o local em que eles praticam o esporte. Do mesmo modo, os decretos eles ampliaram o prazo para renovação do registro, né, do certificado de registro de uma arma de fogo. O Estatuto do Desarmamento fala em 3 anos, os decretos do governo Bolsonaro ampliaram para 10 anos. Eu particularmente até achei bom, né, porque eu tenho a minha arma particular também, mas juridicamente um decreto serve, insisto, só para esclarecer, complementar a lei. Ele não pode ir além do que prevê este diploma normativo, né? Então o decreto não pode extrapolar aquilo que consta da lei. A meu ver, essas previsões são ilegais e pouco se fala disso no ambiente acadêmico, né? A gente não vê muitas críticas em torno desse aspecto. O que se critica muito, e isso a gente vê muito na imprensa também, especialistas em segurança pública, estudiosos da área, criticam muito essa acessibilidade às armas de fogo que vem sendo promovida pelo governo Bolsonaro, tá? E é óbvio que esse tema é um tema muito polêmico, a gente tem bons argumentos para os dois lados. Eu não vou aqui ficar me aprofundando, né? Não vou entrar nesse tema porque realmente é algo que extrapola um pouco daquilo que a gente procura trabalhar ao estudarmos as nossas leis penais, mas eu já deixo aqui a recomendação, né, como eu sempre venho falando, do nosso Tratado de Legislação Especial Criminal. O nosso estudo, essa obra aqui é inaugurada com o Estatuto do Desarmamento, e no âmbito do direito, né, no âmbito jurídico, a nossa obra é a única que se propõe a efetivamente tratar desse tema, né, os aspectos positivos, os aspectos negativos da flexibilização do acesso às armas de fogo pela
sociedade civil, né? E como eu disse, são pontos bons, temos pontos bons para todos os lados. É por isso que a gente não pode nem criticar o presidente Bolsonaro, embora eu particularmente adiante que eu veja mais aspectos ruins, eu não acredito que o caminho para a gente reduzir as estatísticas criminais seja essa flexibilização no acesso às armas de fogo. Desde que o presidente Bolsonaro foi eleito, a gente tem muito mais armas circulando no Brasil, e eu particularmente acredito que mais armas dão ensejo a mais crimes, né? E por outro lado temos os defensores do sentido contrário, dizendo que mais armas, menos crimes. Tudo isso a gente aborda no nosso livro, como eu disse, apontando os dois lados da moeda para que você, caro leitor, possa formar a sua convicção, inclusive com indicações bibliográficas ali muito fartas para quem quiser efetivamente se aprofundar no tema, tá bom? Fato é, doutores, e agora sim a gente passa a entrar no tema específico da parte jurídica do Estatuto do Desarmamento. Fato é que o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003, ela surge em um cenário de intensa criminalidade, inclusive com vários crimes violentos, homicídio, latrocínio. Então, dentro desse ambiente de grande violência, o Estatuto do Desarmamento surge com esse espírito de promover um rigoroso controle sobre a circulação de armas de fogo, acessório e munição em todo o território nacional. Doutores, a ideia é, por meio deste controle, por meio da criminalização de determinadas condutas, a gente promover segurança pública, evitando assim a prática de crimes graves, de crimes violentos. O legislador, através do Estatuto do Desarmamento, ele procura criar uma barreira por meio da criminalização de algumas condutas, e aí, por meio desta barreira, a ideia é dificultar a ação de criminosos que buscam cometer crimes mais graves, como roubo, latrocínio, homicídio e por aí vai, tá bom? E dentro deste espírito, ou seja, para promover aí este objetivo de controlar a circulação de armas de fogo, acessório e munição em todo o território nacional, o Estatuto do Desarmamento cria o SINARME, o Sistema Nacional de Armas. O SINARME, doutores, ele foi instituído no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, dentro da Polícia Federal. Tá? Então, primeira observação importante para quem gosta de concurso, porque eu já vi essa pegadinha. O SINARME está vinculado ao Ministério da Defesa no âmbito do Exército. Não! O Exército também possui um sistema de controle, que é o SIGMA. O SIGMA é responsável, por exemplo, pelo cadastro dos CACs, dos armamentos vinculados aos CACs, né? Colecionadores, atiradores e caçadores. Do mesmo modo, as armas, todo o armamento, munição das Forças Armadas também se vinculam ao SIGMA, assim como as armas das polícias militares. As demais forças de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, outros órgãos, têm o seu cadastro, têm o seu gerenciamento pelo SINARME, tá? Sistema Nacional de Armas, que por sua vez se vincula ao Estatuto do Desarmamento, tá bom? Então cuidado com essa pegadinha, porque o SIGMA vinculado ao comando do Exército, então está vinculado ao Ministério da Defesa. O SINARME não. O SINARME está vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública no âmbito da Polícia Federal. E quais são as atribuições do SINARME, doutores? Eu não quero aqui focar de maneira significativa na parte administrativa do Estatuto do Desarmamento. Nosso foco vai ser na esfera criminal. Eu recomendo, se você tem interesse em concurso público, o nosso curso também aborda isso, eu recomendo que você dê uma lidinha
nos primeiros artigos, notadamente entre o artigo 6º e o artigo 10º do Estatuto do Desarmamento. Por quê? Porque se alguma coisa for cobrada na sua prova sobre esse conteúdo, certamente vai ser cobrado a letra da lei. Tá? Então não tem grandes conclusões que eu preciso fazer, não tem grandes mistérios aqui. Por isso, para quem quer concurso, eu sugiro a simples leitura aí desses dispositivos iniciais, que você vai conseguir enfrentar e superar qualquer indagação desse conteúdo que possa ser cobrado na sua prova, tá bom? Mas de maneira ilustrativa, vamos para o material de vocês para que a gente possa ver, então, quais são as principais atribuições do SINARME. Tá aí. O SINARME, entre outras atribuições, ele tem aí a perspectiva de identificar as características e propriedade de armas de fogo, sempre mediante cadastro. Então, cada arma de fogo vai ser cadastrada no SINARME, evidente aquelas armas que estão sujeitas ao controle pelo SINARME, e isso facilita muito, né, o rastreamento eventual dessas armas. Cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no Brasil. Então vejam como, a partir do momento que você cadastra essas armas que estão em circulação no Brasil para comercialização, você tem um maior controle sobre elas, né? Sobre o destino delas. Cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e as renovações expedidas pela Polícia Federal, né? Uma coisa, doutores, é o certificado de registro da arma de fogo, a gente vai falar sobre isso, que permite com que o agente tenha a posse da arma. Outra coisa totalmente diferente é a autorização para o porte, tá? Do mesmo modo, cadastrar a transferência de propriedade, extravio, furto, roubo e outras ocorrências. Ora, se eu vendo a minha arma para uma outra pessoa, o SINARME precisa ter controle sobre isso, porque ele quer saber aonde essa arma está, com quem essa arma está. Se uma arma foi furtada, foi roubada, foi perdida, o SINARME precisa ter conhecimento sobre isso, porque, de novo, ele quer saber aonde essa arma possa ser localizada. Dando sequência, cadastrar mediante registro os produtores, atacadistas, varejistas, exportadores e importadores autorizados de arma de fogo, acessórios e munições, tá bom? Então vejam que são várias aí as atribuições do SINARME, a gente indicou algumas e você pode analisar de forma mais detida isso lá no Estatuto do Desarmamento, a nossa lei de armas, tá bom? Feita essa consideração inicial, doutores, agora a gente passa a estudar aspectos gerais do Estatuto do Desarmamento, tá? Eu vou fazer algumas considerações aqui que se aplicam de modo geral a todos os crimes do Estatuto do Desarmamento. E eu começo, pessoal, com o objeto jurídico, bem jurídico tutelado pelos tipos penais do Estatuto do Desarmamento. Então, no caderno de vocês, eu sempre peço, volta comigo, doutores, se você está focado em concurso aqui, e mesmo que você não esteja, se você esteja só buscando a sua qualificação, o seu aperfeiçoamento, muitas vezes a gente absorve uma informação e esquece no dia seguinte, tá? Então, o que eu peço, suplico, vamos trabalhar num caderninho, vamos fazer uma anotação, vamos fazer com que esses nossos encontros acabem se transformando num verdadeiro livro, num manual caseiro para a sua preparação, para a sua qualificação e por aí vai, tá bom? Então, no caderno de vocês, objeto jurídico ou bem jurídico tutelado. Qual é o direito fundamental protegido pelos tipos penais do Estatuto do Desarmamento? De um modo geral, doutores, costuma-se indicar a incolumidade pública. A incolumidade pública. Volta comigo. Eu, particularmente, defendo que o principal bem jurídico tutelado pelo Estatuto do Desarmamento é a segurança pública, a paz pública. Vejam, o que se busca, como a gente falou, é promover um rigoroso controle sobre a circulação de armas de fogo, acessório e munição dentro do território nacional. Essa é a ideia do Estatuto do Desarmamento, criando inclusive o SINARME, como a gente falou. E você busca realizar esse controle para tentar diminuir, né, prevenindo e reprimindo a prática de infrações com
o uso de armas de fogo. Então, se a ideia é essa, percebam que o que se quer, ao final e ao cabo, é promover segurança pública. Promovendo, portanto, esse controle sobre a arma de fogo, acessório e munição e criminalizando determinadas condutas que nós vamos estudar aí ao longo dos próximos blocos, tá bom? Então, este é o espírito do Estatuto do Desarmamento. Este é o bem jurídico tutelado pelos tipos penais do Estatuto do Desarmamento. Eu quero promover segurança pública, criminalizando condutas, criando obstáculos para que criminosos venham eventualmente a praticar outros crimes. Vejam, se não houvesse a previsão de um crime, em que se não houvesse a previsão de uma conduta criminosa relacionada ao porte ilegal de arma de fogo, o sujeito que sai para a rua para praticar um assalto, ele não poderia ser preso, salvo se ele fosse surpreendido praticando, executando o roubo. Daí porque, se um sujeito que sai às ruas com essa intenção, se ele for abordado pela polícia, ele pode ser preso pelo porte ilegal de arma de fogo. É nesse sentido que a criminalização dessas condutas representa um obstáculo. Eu vou criar aqui um obstáculo contra o roubo, contra o homicídio, contra o estupro e por aí vai. Tá? Então, a ideia, em nosso entendimento, é essa. O bem jurídico é a segurança pública. Só um cuidado, doutores, por quê? Porque quando, exatamente no espírito que a gente acabou de desenhar, quando a gente fala de segurança pública, vocês precisam compreender que estamos diante de um bem jurídico basicamente instrumental. O que se quer dizer com isso, Sanini? Isso significa que o bem jurídico segurança pública jamais pode ser visto como um fim em si mesmo, sob pena de enveredarmos aí por um legítimo Estado policial, né, em que tudo se pode em nome de segurança pública. Não. A segurança pública é um bem jurídico instrumental porque ela serve e se destina a assegurar outros direitos mais relevantes. Se eu tenho segurança pública, eu não tenho homicídio, eu não tenho roubo, eu não tenho furto, eu não tenho estelionato, eu não tenho crimes de estupro e por aí vai. Tá? Então a ideia do bem jurídico de segurança pública é evitar que outros direitos fundamentais mais relevantes sejam lesionados por um indivíduo, tá bom? Então, com isso, fechamos o primeiro ponto, avançamos sem demora para o segundo ponto. Sujeitos do crime. Sujeitos do crime. Pessoal, se o bem jurídico tutelado é a segurança pública, a paz social, a incolumidade pública, percebam que trata-se de um bem difuso e naturalmente coletivo, razão pela qual, em relação aos sujeitos, a vítima é a sociedade, a coletividade de um modo geral. O sujeito passivo dos crimes do Estatuto é a coletividade. E em relação aos autores, quem pode figurar como sujeito ativo, em regra, volta comigo, estamos diante de crime comum. Crime comum, vocês bem sabem, são aqueles que podem ser praticados por qualquer pessoa. A regra no Estatuto do Desarmamento é essa. Porém, nós temos exceções. Como veremos, a figura descrita no artigo 13 do Estatuto do Desarmamento, as duas figuras penais lá previstas, lá descritas, são exemplos de crimes próprios, porque exigem uma qualidade especial por parte do autor. De maneira ilustrativa, no caput do artigo 13, pune-se, em outras palavras, a conduta daquele que é proprietário ou possuidor de uma arma de fogo e ele deixa de tomar as cautelas devidas na guarda da arma de fogo. E com esta negligência, com esta omissão no cuidado, na guarda da arma de fogo, ele viabiliza com que uma pessoa menor de idade ou com deficiência mental do armamento se apodere. Então o que se pune é isso. A sua omissão de cautela na guarda da arma de fogo culposamente dá ensejo ao apoderamento por parte de uma criança, de um adolescente
ou de uma pessoa que seja deficiente mental. O artigo 13 é o único crime de menor potencial ofensivo do Estatuto do Desarmamento. Percebam, só aquele que tem a posse do armamento, que tem a propriedade do armamento, é que tem o dever de cautela. Logo, nesse caso específico, estamos diante de um crime próprio, que só pode ser praticado, insisto, por aquele que tem a posse ou a propriedade da arma de fogo. Fora isso, doutores, de um modo geral, os crimes podem ser praticados por qualquer pessoa, tá bom? Próximo ponto, competência. Quem tem competência e, indo além, atribuição investigativa para os crimes do Estatuto do Desarmamento? Doutores, a competência, em regra, é da Justiça Comum Estadual, tá? Então, via de regra, a competência para o processo e julgamento dos crimes do Estatuto é da Justiça Comum Estadual, salvo na figura descrita no caput, ou melhor, salvo na figura descrita no artigo 18 do Estatuto, que se refere ao tráfico internacional de armas. Vejam como as condutas punidas acabam atingindo o interesse da União no controle de suas fronteiras, e o tráfico de armas tem previsão em tratados e convenções internacionais. Nos termos do artigo 109 da Constituição da República, a competência para o processo e julgamento será da Justiça Federal. E, naturalmente, a atribuição investigativa neste caso é da Polícia Federal, ao menos em regra, tá bom? É evidente que nós temos outras possibilidades, outros cenários em que se pode atrair a competência da Justiça Federal, como, por exemplo, um sujeito que seja surpreendido portando ilegalmente uma arma de fogo a bordo de embarcação, né? Crimes praticados a bordo de aeronave e embarcações também são de competência da Justiça Federal, beleza? Outro ponto no caderno de vocês aqui muito relevante, doutores. Crimes de perigo. É importante a gente ter esta compreensão de que os crimes do Estatuto são exemplos de crimes de perigo, tá? Volta comigo e eu já retomo no material de vocês. Calma, eu sei que vocês gostam de ficar com o material. Por que eu quero vir comigo aqui para fazer uma observação? Por quê? Doutores, os crimes de perigo, eles podem ser de duas espécies. A bem da verdade, por meio do direito penal, busca-se reprimir condutas que efetivamente lesam o bem jurídico tutelado, mas também busca-se reprimir condutas que não lesam efetivamente, mas tão somente colocam em risco, expõem a um risco bens jurídicos relevantes. Nos crimes em que se pune condutas que efetivamente lesam o bem jurídico, esses crimes são chamados de crimes de dano ou crimes de lesão. O exemplo mais clássico é o homicídio. Pune-se a conduta de matar alguém. Nesta conduta, o bem jurídico vida é efetivamente lesado. Por outro lado, nos crimes de perigo, como eu disse, são punidas condutas que não lesam, mas trazem risco a bens jurídicos relevantes. E os crimes de perigo, eles podem ser de perigo concreto e de perigo abstrato. Nos crimes de perigo concreto, doutores, não basta que eu comprove a conduta. Eu preciso demonstrar que naquele caso específico a conduta de fato trouxe risco ao bem jurídico tutelado. A gente vai estudar nesse módulo os crimes de trânsito. E lá no artigo 309 do CTB nós temos um belo exemplo de crime de perigo concreto. Porque se pune no 309 a conduta de dirigir veículo automotor sem ser habilitado, gerando perigo de dano. Então percebam que não existe uma presunção legal de risco na conduta daquele que dirige veículo automotor sem habilitação. É preciso que essa conduta venha acompanhada de um risco específico demonstrado ao longo da persecução penal.
Se eu for surpreendido dirigindo um veículo automotor sem ser habilitado, de forma normal, sem gerar perigo de dano, o fato será atípico, mera infração administrativa, punida ali nos termos do CTB. Mas crime não haverá, tá bom? Por outro lado, nos crimes de perigo abstrato, também chamados de crimes de perigo presumido, não eu, por outro lado, nesse caso, eu só preciso comprovar a conduta. Basta que eu comprove a conduta. É por isso que esses crimes de perigo abstrato também são chamados de crimes de mera conduta. Porque uma vez comprovada a conduta, o risco ao bem jurídico tutelado já é presumido pela própria lei. No CTB, que, insisto, estudaremos neste modo, nós temos um crime de perigo abstrato que é o de embriaguez ao volante. Basta que você seja surpreendido com dirigindo um veículo automotor com a sua capacidade psicomotora alterada por conta do álcool ou outra substância psicoativa. Esta conduta já gera uma presunção, o legislador já presume que existe um risco ao bem jurídico segurança viária e, portanto, a conduta já é criminalizada. No Estatuto do Desarmamento, a ideia é a mesma. O legislador já presume que, se você possuir ou portar ilegalmente uma arma de fogo, estas condutas já trazem risco ao bem jurídico tutelado. Então eu não preciso comprovar que você fez uso da arma, que você ameaçou alguém, que você colocou alguém em risco, não. A simples posse ou porte ilegal da arma de fogo já é presumidamente uma situação de risco ao bem jurídico segurança pública, tá bom? Então, de acordo com doutrina e jurisprudência majoritária, Turis, os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são de perigo abstrato, crimes de mera conduta, o que inclusive, pessoal, é criticado, já vou até preparar a claquete aqui, que já estamos fechando o nosso primeiro bloco, o que inclusive sofre algumas críticas por parte da doutrina, né? A gente sabe que tem muita doutrina mais garantista que critica os chamados crimes de perigo abstrato justamente porque não existe nesse caso um perigo efetivo ao bem jurídico, não há uma lesão efetiva aos bens jurídicos, tá? Mas a jurisprudência, especialmente do STJ, é muito tranquila, no sentido de que é legítimo com que o legislador puna, criminalize determinadas condutas que, com base em dados empíricos, trazem sim risco aos bens jurídicos ou a bens jurídicos relevantes, atuando o legislador nesses casos como uma espécie de direito penal preventivo. Então eu vou criminalizar aqui para evitar um mal maior, tá? Só para fechar, doutores, eu particularmente, e aí a gente segue também a linha do professor Damasio e do professor Cabete, nós entendemos que os crimes do Estatuto do Desarmamento são, na verdade, crimes de dano, crimes de lesão. Mas essa corrente, vale dizer, é minoritária, tá? É minoritária, você não deve seguir numa prova. Por quê? Explico. Nós entendemos que a partir do momento em que o agente possui ou porta ilegalmente uma arma de fogo, esta conduta já lesa o bem jurídico segurança pública. Se eu ilegalmente portar uma arma de fogo pela via pública, percebam, ao portar a arma de fogo ilegalmente, o nível de segurança já é reduzido. Então já existe a lesão ao bem jurídico segurança pública. A coletividade já está exposta com a minha conduta. Por conta disso, nós entendemos, insisto, de forma minoritária, que os crimes do Estatuto são exemplo de crimes de lesão, tá? Mas o que prevalece é que os crimes são de perigo abstrato, tá bom? Fechamos o primeiro bloco, voltamos com mais da sequência.